Começa aqui, né? Pronto. Boa tarde. Pode ser sim. Eu que desliguei. Para ele escutar também. Entendi. Boa tarde, senhores, senhoritas. Sejam bem-vindos. Boa tarde, Benedito. Boa tarde, Emily, Caroline. Aqui no meio do microfone. Exatamente a frequência. O link e a sala é... Olha, o link para a frequência e o nome da sala, GD 2710-2021. Já respondendo aqui a pergunta da Maria Isis. Quando será feita a inscrição para os alunos que estão remotos? Amanhã, na aula da Nilson, ela vai disponibilizar um link e quem está 100% remoto vai clicar nesse link, vai fazer a sua inscrição online. Ok? Certo, Maria Iris? E os demais alunos que estão 100% remoto. Quantas vagas serão? Na verdade, nós já até deixamos em aberto, seria 3 por oficina, né, Mário? 3 por oficina. O nome da sala é GD 2710-2021. Gente, a programação está espetacular, viu? Quem não fez a inscrição e já estiver com vontade de participar, é só me procurar até amanhã, que vai ser um evento do ano. Se você não fez a inscrição, você vai se arrepender. Não fique de fora do acontecimento do ano. Do ano do CSTJ. Então, vamos lá. Baixaria. Vai. Todo mundo confirmando a presença lá na aula. E hoje o link vai ficar aberto no remoto só amanhã. Viu? Até o final da manhã vai estar aberto. Da manhã. E vocês são os últimos para a resolução. É no primeiro horário que a Nilson vai botar. Vamos lá. Os grupos de hoje são G3, Amanda Machado, Maria Luísa. É isso aqui. E agora? Ali o primeiro. Deixa eu pegar. Isso. Deixa eu mandar de novo. Tem uma coisa aqui mais plano que eu tenho. Ah, tá. Aqui. É o artigo 4. Artigo 4. G3, Amanda Machado, Maria Luísa, Thaís, Juliana e Leonardo. Quem é que vai falar? Faltou meu nome, Eduarda Vitória. Eduarda Vitória, isso. Maria Luísa, Thaís, Eduarda Vitória, Juliana e Leonardo, tá certo? E Amanda? Tá certo. Tá certo. Quem é que vai falar? Eu e a Amanda, Eduarda Vitória e Amanda. Exatamente. Vocês estão visualizando? Apareceu aqui Sim. pra gente. Grupos de discussão.
Pronto. G3. G5. Arthur Carvalho, André Veloso, João Pedro, Ângelo Miguel, Juliana e Ítalo Norberto. Estão presentes? Então, não, né? G7, Ana Clara Pimenta, Júlia Virna, Maída e Raíssa. Tem alguém presente? Vai falar? Também não, né? Já falei. G3, G5 e G7, artigo 4. Então, não tem ninguém. Um grupo? É só um grupo. Presente. Como é isso? Então, vamos lá. O artigo 4 é o artigo referente aos estudos de área de base e o desenvolvimento do experimento sobre a força dos átomos. Dessa parte sobre as forças nós já falamos muito na aula passada. Né? Então, o principal objetivo é discutir o grau de ionização, os ácidos diarreicos, que é a teoria mais utilizada por vocês no primeiro ano. Vocês têm que lembrar o que é o ácido diarreico. Eu acredito que, ao final desse seminário, vocês nunca mais me esquecerem o que é um ácido diarreico. Mas você está parecendo. A Amanda até com a arma na mão, né? Tá bom. Oi? É uma arma. É uma arma na mão, Amanda. Essa foto. É, tia, só de brincadeira, não se preocupe não. Não é fazendo apologia, nada não. É. Brincadeira. Ah, tá. Tá aparecendo aí, minha gente? Tá, agora tá aqui. Agora tá aqui. Então, tem que botar uma coisa aqui, sem botar assim. Aí tem que estar na tela, tá aparecendo esse aqui. Agora você tem que botar aqui para aparecer esse slide. Não compartilhe. Pronto, agora sim. Pode. Já pode começar aqui? Então, discutir o grau de ionização dos ácidos diarreicos e avaliar esse grau de ionização no contexto de dia a dia, né? No contexto de dia a dia que vai ser envolvido nesse artigo. É a chuva ácida, certo? Então, vamos lá começar para os tópicos. Pode passar. Pronto. A expressão força dos ácidos pode remeter o pensamento ao conhecimento cotidiano, ao concreto ou à ideia de força física, atributo relacionado aos seres vivos e não à compreensão da ionização das moléculas do átomo. A força de um ácido não é o número de hidrogênios presentes nas moléculas, como na molécula, mas a porcentagem de moléculas do ácido que se unizam. Esse artigo, como ele é bastante experimental, tinha poucos tópicos, porque nós vamos trabalhar poucos tópicos. Concretamente. Professora, a Saúde. sua voz está
não tá dando para ouvir sua voz direito. Tem algum problema que tá, acho que é a internet, eu não sei o que é, mas tá falhando muito a sua voz. Não consigo nem entender o que você tá falando. Melhorou? Eduardo. Fala mais aí. Melhorou? Então, a Acredito que sim. Então, a aplicação dessa força do ácido vai além essa força vai além do conceito, né, da etimologia da palavra, mas dependendo da área, essa força vai ser diferente. No caso, o conceito vai ser diferente. No caso, para os ácidos e bases, como é que nós aplicamos esse conhecimento? Né? Tá aí os dois tópicos que vai referenciar essa força desses compostos. Vamos lá? Então, essa discussão sobre a força, ela pode ser meio que solucionada a partir do conceito do que é um ácido, segundo a Arrhenius, né? Os ácidos, eles são substâncias em que, em meio aquoso, eles sofrem ionização. E essa capacidade de um ácido de sofrer ionização, ela é chamada de força dos ácidos. Então, a força dos ácidos não é como a gente vê, tipo, no cotidiano. Não é um agente físico, não é um vigor físico, que é o que a gente vê normalmente, que é aquela capacidade de alterar o estado de repouso ou de um movimento uniforme de alguma coisa. E sim está relacionada à capacidade de um ácido de se ionizar. Essa ionização é o quê? O que é a ionização? É claro. É a produção de íons hidrônicos e iônios no meio aquoso? Sim, aí esses íons são gerados devido a quê? Por que esses íons são gerados? A quebra de uma ligação covalente, certo? Então, existe uma ligação, compartilhamento de elétrons, que vai ser quebrada. E ao quebrar-se, ali realiza-se uma ionização. Nesse processo de ionização, há uma liberação de um átomo presente na molécula. E esse átomo presente na molécula, de acordo com a teoria de Arrhenius, é o íon H+, certo? Isso acontece somente em meio aquoso. Concorda, Eduardo? Sim, concordo. Então, isso quer dizer que o HCl pode não ser considerado um ácido. Por quê? Por que o HCl pode não ser considerado um ácido? Porque ele possui só um H ionizável. Não. Alguém sabe por que o HCl pode não ser considerado um ácido? De outros grupos. Já falei disso aqui. Alguma pessoa alguém, gente, vai salvar uma unidade. Acho que a senhora falou na apresentação passada, só que eu não lembro qual foi. O que foi que a senhora falou? Professora, o que a senhora perguntou? Que travou aqui. Porque o HCl pode não ser considerado um ácido.
cloreto de hidrogênio, de acordo com a teoria de Arrhenius. Eu só queria uma pessoa para salvar a humanidade. Professora, Diga. eu acho que é porque tem casos que ele não sofre ionização em meio aquoso. Por isso ele não pode ser considerado ácido. Calma, ele só sofre, acho que você quase, a resposta seria correta, porque para ser considerado ácido, ele precisa sofrer ionização, e só sofre ionização em meio aquoso, certo? Então, se o HCl não estiver em meio aquoso, ele não é considerado ácido, ele é apenas um cloreto de hidrogênio, não é isso, Mariela? Isso. Será o ácido clorídrico se for em solução. Em solução, eu falei, já lembrei várias vezes do conceito de solução, que vocês estão vendo lá desde o 6º ano do ensino fundamental, que é a presença de um solvente e de um solúvel. Esse solúvel é o que vai ser dissolvido, e geralmente o solvente é a água. Então, se tem água como solvente, tem uma substância sofrendo uma reação ali por causa da água, vai liberar esse íon H+. Liberando esse íon H+, é que vai remeter essa ideia que é um ácido, certo? Então, muito bem. Próximo slide. Para os ácidos fracos, uma pequena fração de íons H+, no limite da presença de hidrogênios, há uma presença, né? Uma pequena fração de íons na estrutura do ácido. E ácidos fortes, praticamente a totalidade dos íons H+, é que alcançado no processo de ionização do ácido em meio aquoso. E aí, ácidos fracos e ácidos fortes. Eduarda, Amanda, Maria Luísa, Júlia e Leonardo. É o José Leonardo ou é só Leonardo? É José Leonardo. E professora, por favor, pode repetir só mais uma vez, é porque eu não estou conseguindo entender seu áudio direito. Para os ácidos fracos, uma pequena fração de íons H+, oriundos da presença de hidrogênio na estrutura do ácido. Seria uma liberação, né? Uma pequena liberação desses íons H+. Ácidos fortes, praticamente a totalidade dos íons H+, é alcançada no processo de ionização do ácido em meio aquoso. Podem comentar esses dois tópicos. Professora, só o nosso grupo G3 que está apresentando agora, é? Só o D3. Tem vocês. Que bom que vocês não me deixaram de fora. Bom, eu acho que obviamente dá para explicar esse bem daí através da explicação do Arrhenius, que é sobre o grau de ionização de um ácido. Aí, espera aí, professor, só um minuto. Bota essa caixa de 20 mais pra frente. Tem a Amanda. Amanda, Oi. você poderia repetir? Sim, só um minuto, professor. Eu gaguejei bem aqui e fiquei nervosa. Só um minuto. Bom, explicando isso daí, a gente pode muito bem utilizar o conceito da teoria do Arrhenius, que a senhora citou anteriormente, que se baseia no comportamento entre ácidos em base d'água, formando soluções aquosas. Que fala até, por exemplo, sobre o grau de ionização, que eu vou explicar aqui como que a gente pode determinar se um ácido é fraco ou se ele pode ser um ácido forte ou moderado. Por exemplo, o grau de ionização ele normalmente é representado pela letra grega alfa, ou seja, o grau de ionização dos ácidos é uma grandeza matemática, que é utilizada para meio que determinar a capacidade que um ácido possui de produzir íons, quando dissolvido em água. E para a gente calcular esse grau de ionização de um ácido,
é fundamental a gente ter conhecimento de dois dados, que é o número de partículas que foram ionizadas e o número de partículas do ácido que foram dissolvidas. E com esses dois dados é como se a gente meio que dividisse um pelo outro, que é o número de partículas pelo o número de partículas dissolvidas. Que aí a gente descobre o grau de ionização de um ácido. Aí a gente, por exemplo, pode multiplicar esse resultado por 100, que a gente meio que vai ter uma porcentagem do grau de dissolução dessas coisas. Aí, por exemplo, um ácido forte é aquele que tem uma quantidade igual ou acima de 50% das suas moléculas ionizadas em meio aquoso, enquanto um ácido moderado, entre barras, né, que é semiforte, a ionização ocorre de 5 a 50% das moléculas do ácido. Enquanto o ácido fraco, a ionização não ultrapassa nem a porcentagem de 5% das moléculas. Ou seja, professora, um ácido fraco seria aquele que não ioniza completamente quando é dissolvido em água, é parcialmente dissociado numa solução aquosa. Amanda, toda substância que tem H pode sofrer ionização? Eu acho que... eu sou Eduardo que tá falando agora. Eu acho que não. Ele só pode sofrer ionização se ele estiver ligado a um átomo muito eletronegativo. E se tiver uma Depende de quem que o hidrogênio tá ligado no elemento lá. e também se tiver uma base que arranque, porque o hidrogênio não vai ter esse de lá. Né? Então, uma base que arranque esse hidrogênio. Tem que ser micromoléculas de água. Outra pergunta aqui para finalizar. Utilizando a escala de pH, como você classificaria os ácidos e as bases? Ácidos fortes, ácidos fracos, bases fortes e bases fracas, de acordo com o valor do pH. Tipos de substâncias hipotéticas, só os valores. Vocês sabem qual é a escala, a faixa lá da escala de pH, né? Vai de quanto inicia onde e termina em quanto? Onde? Que é a escala de pH? A escala de 0 pH e 14. vai de 0 até 14, que é aquela escala que tem as cores, que vai do vermelho até o roxo mais escuro. De 0 a 14. Como nós podemos classificar um ácido forte, um ácido fraco, uma base forte, uma base fraca, nessa escala de pH? Vamos lá, só para finalizar aqui antes de ir para o Márcio. Quanto mais H+, maior a acidez. Vamos lá, em relação aos valores. Vocês Aí, a escala é de 0 a 14. sim, aí o pH é mais próximo do 0. E o pH ele fica mais próximo do 14 quando ele tem menos H+. Vamos lá, mais próximo do 0, o ácido é o quê? Mais próximo do 0, a maior acidez. Maior Ele é acidez. forte. Forte, próximo do 0. E o ácido fraco? Ele é mais próximo do 14. Não. Sim? Na escala do pH, as substâncias cujo pH é menor que 7 são classificadas como ácidas. E aquelas que apresentam pH maior que 7 Eu quero ácido forte, ácido fraco, base forte, base fraca. Vamos levar em consideração só esses valores que vocês mais têm em comum e for utilizado no artigo. Das substâncias que eles trabalharam lá. Trabalharam várias amostras. Próximo do 0, ácido forte. Mais próximo de 14, ácido fraco.
Aí nós vamos classificar como sendo uma base forte, porque ele avaliaram lá como base forte, né? Pelo menos do corpo, mais próximo do alveolo. Por mais que tenha uma menor quantidade de H+. Você não está errado, mas pedi só para classificar nesses quatro: base forte, ácido fraco, base forte, base fraca. Certo? Você entendeu, Eduardo? Tá, Eduardo? Falou? Respondeu? Eu acho que deu um problema aqui na conexão dela, professora. Oi? Eu acho que deu um problema aqui na conexão dela. É só ficar ali, só porque assim, se você vai avaliar, você vai olhar o potencial hidrogeniônico, né? O H+, certo? Só que nós estamos trabalhando dois fatores, para ácidos e bases, o H+, e o OH-. Certo? Então, só para que sempre vai ter, em toda a escala, vai ter tanto H+ como o H-, porque nós vamos trabalhar tanto o pH como o pH, certo? Então, eu pedi para classificar os quatro, aquele conceito geral: ácido fraco, ácido forte seria próximo do zero, aí ácido fraco mais perto do 7, já neutraliza, né? Aí a base fraca mais próxima do 7 e a base forte mais próxima do 14, certo? Sempre que uma substância que sofre tanto a liberação de H+ como H-, ele pode, dependendo da quantidade liberada no sistema, aí você também pode utilizar o mesmo conceito de H+ para ácido forte ou ácido fraco, né? Entenderam? Essas quatro. Tá bom, Ana Clara? Mas aí vocês vão ficar sem a apresentação, né? Não dá para apresentar o. Entenderam? Ah, professora, acho que eu entendi. Aquele negócio do pH menor que 7 é a solução meio ácida. Aí o pH igual é meio neutro, o pH maior é meio básico. Aí do. Por exemplo, isso daí é que o pH menor que 7 é a solução meio básica. E Ah, entendi, obrigada. era só para porque ele trabalhou lá, a gente não trabalha muito com valores quantitativos. Você tem um potenciômetro para avaliar quantitativamente a quantidade de hidrogênio liberado. Certo? E agora a última pergunta: qual a relação existente entre o pH dos alimentos com as bactérias e leveduras? Os micro-organismos, eles dependem de condições para se multiplicar. E aí, dá para ouvir os latidos dos cachorros? Não, fala um pouquinho mais alto. Os micro-organismos, eles dependem de condições favoráveis para que eles se multipliquem. E existem dois tipos de características que vão influenciar nos alimentos, que vão influenciar nessa diversidade microbiana. E aí tem os fatores intrínsecos e os extrínsecos. O pH, que é o potencial hidrogeniônico, ele é uma característica intrínseca. Oi? Tá me ouvindo? Agora sim. Não ouviu? Vocês não conseguiram ouvir nada que eu falei? Não, porque aqui apareceu uma mensagem: má qualidade da rede. Eu acho que o problema foi aqui. Mas vamos lá, continue aí. Agora restabelecer. Tá, eu vou começar do começo. Os micro-organismos, eles dependem de condições favoráveis para que eles se multipliquem. E nos alimentos que eles vão se multiplicar, existem características intrínsecas e extrínsecas que vão favorecer a diversidade de micróbios, né? E o pH, que é o potencial hidrogeniônico, é uma dessas características intrínsecas. Os alimentos que têm uma baixa acidez, elas são mais sujeitos às bactérias. E os mais ácidos, eles têm uma predominância do crescimento de leveduras. Então, de modo geral, as leveduras, elas possuem uma maior tolerância a pH mais baixo do que as bactérias. Por isso os alimentos de baixa acidez,
eles são mais sujeitos a bactérias, e os alimentos mais ácidos são mais sujeitos a leveduras. Beleza. Então, pegando esse teu raciocínio muito bom, por sinal, se nós colocarmos aqui alimentos, se eu colocar 2 exemplos, por exemplo, se eu colocar a laranja, vou te dizer aí que é um pH 2,5, 2,8, e eu coloco o brócolis, tem pH aí de 6,5. Como é que você faria essa relação aí? Quem iria se dar melhor? Na laranja, do ponto de vista da reprodução, um bolor, né? Ou uma colônia de bactérias, no caso da laranja. E também no caso do brócolis. Só pode repetir o pH dela? A laranja seria 2,5, 2,8, por aí. Enquanto que o brócolis, 6,5. A laranja seria bolores e leveduras, e qual outro alimento que o senhor falou? Brócolis. O brócolis é bactérias. Sim. Será se existe uma relação entre essa acidez e, por exemplo, os processos de hidratação e desidratação dos micro-organismos? Será se há uma relação? O ambiente mais ácido, ele é mais concentrado, ou seja, mais? Com relação à solúvel, de maneira geral, sim, não é isso? Foi o que eu imaginei. Então, se há essa maior concentração com relação à solúvel e ambiente mais ácido, a gente tem sim uma relação aí com a concentração dos organismos. Ele tende a se desidratar no ambiente ácido, não é isso? Por osmose. E ele tende a se reidratar, ou então ganhar água, que é o solvente universal, num ambiente mais básico, é isso? Ou então num ambiente neutro, né? Que é como a gente trabalha muito na biologia com a água doce, os ambientes dos ciclos, né? Relacionando isso aí. Beleza? Mais alguém? Só responder bem caindo. Se o pH ficar em 3,5 é ácido forte, fraco, é moderado. E depende também mais forte do que aqui, viu? Isso, do comparação. Referencial. Exatamente. Mas aí, eles na maioria, eles são moderados. Mas na questão, ele vai ou apresentar um comparativo, certo? Com outras substâncias com pH diferentes. Certo, gente? São moderados. Mas aí, dependendo do contexto, a gente pode dizer que é mais ácido do que aqui. É outra substância. Pronto, pessoal. Tá bom. Pronto. A pergunta da Ana Clara. Não vai dar para apresentar, porque, na verdade, é o GD, você teria que discutir, apresentar a sua ideia no mesmo horário que o grupo, os grupos estariam conversando. O horário é agora, né, Ana Clara? Que era o G3, o G5 e o G7. Então, não dá para apresentar depois. Aqui já encerramos aqui. Agora nós vamos para o G1. Artigo 1, ponto G1. William. Cadê o representante? É o William, o representante. Presente. Davi, Pedro Henrique e Victor Viana. Está presente, né? E a gente termina com essas câmeras porque a Maria deixamento para me conhecer, para eu conhecer só no dia 9. G1, G2, Maria Ives, Vargas, Lilian Amaral, Amanda, Maria Eduardo, vai falar? Tia, a gente está aqui. Quem vai falar é a Júlia e eu, Lília. Júlia Amara. Júlia Amaral e Lília que vamos falar. Ô, Lília, me dê um ok aí quando aparecer o slide, por favor.
Tá. O G4. Apareceu. Tá, obrigado. Ana Luísa Monteiro, Carla Beatriz, Elmiro, Lisa de Araújo e Maria Elisa. Elmiro, como é que tá, Elmiro? Elmiro não fala mais comigo. Oi, professor. Oi, tia, tudo bem? E aí, primeira vez que eu escuto sua voz aqui no mesmo ponto. Vamos lá, quem vai falar desse grupo do G4 Sou eu. é o Elmiro que vai falar? O Elmírio Exato. e eu vou ajudar ele. Ana Luísa. Pois é. Sim. Ó. E o grupo G9. Antônia Eduardo Paiva, Marcos Rogério, Paulo Alves e Antelino. Tem alguém? Não, né? Então, G9. Então, nós temos aqui G2 e G4. Muito bem. Eu acho que é a internet. Passou para vocês esse slide? Ou ainda está naquele... Tá em objetivo. Ah, então vamos lá. O artigo 1 é funções da química inorgânica. Funciona como essas teorias que são aplicadas para química inorgânica. Objetivo, abordar de maneira crítica os conceitos da química, focalizando os conceitos de funções inorgânicas, que vocês já estão aí craques na ponta da língua, e apresentar também a falta coerência interna dos capítulos sobre a ótica da visão atual dos conceitos exatos e básicos, que já discutimos também bastante. Acredito que esse último grupo aqui é só para consolidar o que foi discutido. E a gente, vocês não podem esquecer que nós conversamos aqui, pelo amor de Deus. Esqueçam o nome de vocês, mas não esqueçam as teorias das e básicas, principalmente a Arrhenius. Vamos lá, pode passar logo todos os tópicos. Tá, a primeira. Boa tarde. Com Tia, propriedade. pode começar? Oi? Pode ir começando ou não? Pode. Tá. Boa tarde. O artigo, ele fala basicamente de como os livros didáticos do ensino médio, eles abordam erroneamente ou infimamente a teoria de ácido e base. Ele fala que muitas vezes eles só jogado fórmulas ou teorias e que são meramente decorativas para os alunos. Agora, abrindo um parêntese, que eu vou me dar o luxo de abrir um parêntese aqui, os professores da nossa escola de química, eles mesmos, quando eles vão explicar um assunto para a gente, eles pegam e dizem, não tem no livro, mas eu vou explicar uma coisa que só é ensinado na faculdade que vai melhorar o entendimento de vocês. E é exatamente sobre isso que o artigo versa. Ele fala que os livros didáticos, eles não explicam exatamente como é em geral, e principalmente a abordagem de ácidos e bases, e os alunos acabam não entendendo os conceitos em si, entendendo mesmo. Eles só decoram as fórmulas e o que é passado. E qual foi a fórmula que você já decorou até hoje? Ou não? Então, tia, eu decoro para a prova. Mas o artigo em si, outra coisa, rapidinho, o artigo ele elogia a teoria de Arrhenius, porque a teoria de Arrhenius, ela é posta em uma prática em si, ela não é dada como uma geral, como as outras, que é uma fórmula que é dada como se pudesse encaixar qualquer situação. A de Arrhenius não, ele diz que a de Arrhenius, ela vem em um contexto certinho, e por isso é melhor não, mas mais discutida no ensino médio. Para a teoria de Arrhenius,
A teoria de Arrhenius, ela fala que em um meio aquoso o, pode passar corrente elétrica, acho que é um sal. Eu não tenho certeza, Eu tia. posso. Eu sou do grupo da Aline, eu posso. Arrhenius diz na sua teoria de ácido base que em meio aquoso o ácido libera hidrogênio de cátion, né, em meio aquoso, e a base libera o hidroxilo. H-. E é uma solução eletrolítica. Lembra que é uma solução eletrolítica? Exatamente, que ela tem a capacidade de condução elétrica. Grupo 9, que está nessa apresentação, não sei. Só um momento, Júlia. Eu chamei e ninguém apareceu. Eu botei como pauta. Professor, é porque o nosso grupo tinha saído, mas ele está aqui. A senhora pode perguntar de novo para o grupo responder? O grupo já saiu. Ian, o grupo está presente. Está presente, tá. É você que vai falar pelo grupo 9, né? Não, é o Antônio. Cadê o Antônio? O sinal de vida aí. Vai entrar pelo celular. Enquanto isso, a Júlia vai terminar o pensamento dela. A teoria de Arrhenius é a solução eletrolítica. Aí eu perguntei que é uma solução eletrolítica. Por que há essas substâncias, de acordo com a teoria de Arrhenius, em meio aquoso, quando libera H+, gera uma solução eletrolítica? Tem referência com a dissociação parcial, né? Dissociação, porque ele define de duas maneiras. Os que são... Calma aí, um momento. Que é uma solução eletrolítica? Primeira coisa, você tem que saber. A capacidade de condução elétrica. Isso é o quê? A presença de íons, certo? Precisa ter íons para essa transferência. Aí o ácido, que é considerado ácido de acordo com a teoria de Arrhenius, é porque essa substância em meio aquoso libera íons, e um deles, importante para caracterizar como ácido, é o íon H+. Certo? Então, é a solução eletrolítica, porque essas substâncias de meio aquoso sofrem interação, liberando H+. Se libera o H+, de um lado, vai ter uma carga negativa compensando o outro. E se tem íons na mistura, né, vai ser uma solução eletrolítica. Certo? A mesma coisa acontece com os sais, que alguém falou, que eu não lembro se foi a Júlia, foi a Lídia, falou dos sais. Fui eu. Esses sais, eles também liberam íons. Só que a liberação dos íons pelos sais é a mesma liberação dos íons por essas substâncias que são consideradas ácidas de acordo com a teoria de Arrhenius. O processo de liberação desses íons é o mesmo. A senhora está falando daquele negócio de dissociação iônica? Não deu para ouvir. Se a senhora está falando daquela parte em que ele define dissociação iônica. Isso. Os sais, eles sofrem... Ele fala da dissociação iônica, que é quando na separação já tem íons na estrutura da substância. Aí o professor deu o exemplo NaCl. Uhum. O íon já existe. Tem a ver com o processo de solvatação, porque o Na ele já é um cátion e o cloro, no caso, o cloro, ele é um ânion. Composto iônico está aqui, positivo e negativo. Eles estão em energia aqui. Uma energia, uma força eletrostática que faz com que eles fiquem muito próximos.
mas também não tão próximos que a energia eles se colidam, né? Enquanto na ionização é a formação a partir de uma substância que não tem íons presentes. E o professor deu como exemplo o HCl. Isso, muito bem, com exemplo do HCl. Então, assim como esse HCl libera íon em meio aquoso, o NaCl também libera íon em aquoso. Só que a forma com que ele libera esses íons são diferentes. Um é pelo processo de ionização e o outro é pelo processo de dissociação. Aí, por isso, nós temos ali que as funções, entre aspas, estudadas são ácidos, bases, sais e óxidos. De acordo com o que vocês viram no artigo, que seria esses ácidos, essas bases, esses sais e esses óxidos, levando em consideração os critérios constitucionais. A senhora quer a definição de cada um? Isso, de acordo com os critérios constitucionais. Nós vimos que tem 2 critérios para avaliar uma substância. O comportamental, que é como ele está numa reação, como ele interage, que é um exemplo muito simples de HCl em água. O comportamental é quando ele reage em meio aquoso, libera H+, não é um ácido, de acordo com a teoria de Arrhenius. O constitucional desse HCl seria pela sua fórmula química. HCl é porque tem a presença do hidrogênio ligado a um átomo eletronegativo. Então, aí seria constitucional. Eu quero saber como vocês avaliam um ácido, uma base e um óxido, só em função dos critérios constitucionais. Se eu pegar aqui 3 moléculas e mostrar para vocês, como é que vocês vão conseguir distinguir o que é um ácido, o que é uma base e o que é um óxido? Professora, Ana Luísa falando, primeiramente, perdão o barulho que está tendo aqui, mas a base, de acordo com o conceito de Arrhenius, ela seria uma solução que, quando ela é convocada em meio aquoso, ela sofre a dissociação iônica e ela vai liberar um cátion e um ânion hidróxido. Então, para identificar, por Arrhenius, seria observar a liberação de um cátion e de um ânion hidróxido. Ana Luísa, se eu tiver uma substância aqui, só a sua fórmula, você não souber da teoria de Arrhenius, que está ligada aos critérios comportamentais, como é que você definiria quem é ácido, quem é base, quem é sais, quem é óxido? Pelo critério constitucional? Só pelas letras. Se tiver um H na frente é um, se tiver o OH no último é outro. Isso, muito bem. Se não tiver nem H e nem OH, seria um sal, né? E um óxido seria um composto binário que tem um óxido tipo CO2. Qual seria a classificação constitucional do CO2? Ele seria um ácido, uma base, um sal ou um óxido. Então, só o critério constitucional. CO2. Um óxido. Seria um óxido. Por quê? Porque para ser ácido teria que ter a presença de um hidrogênio e para ser base precisaria ter um OH. Isso. E o sal é uma ligação entre um metal e uma metal. No caso, CO não entraria na classificação, seriam 2 metais. E para ter um óxido, tem que ter um oxigênio e tem que ser binário, tem que ser 2 elementos binários. Outro exemplo de um óxido muito comum nas questões de biologia, de química, de geografia também, principalmente quando fala de poluição. Outro óxido. ENO. Já falei CO2. E? Eu falei ZNO. NO, muito bem. NO, o óxido de nitrogênio. Então, é binário, só tem 2 elementos. SO2 também. SO2, que é enxofre e dióxido de enxofre.
Isso aí entra nos critérios comportamentais ou constitucionais? Constitucionais. É o que tem na molécula. O que nós estamos estudando das teorias é como essa substância se comporta em um determinado meio. Como eu falei para vocês, o CO2, de acordo com o critério constitucional, tem um óxido. Mas comportamental, ele pode funcionar como um ácido, né? Em uma reação, aí você tem que avaliar. Não entraria na teoria de Arrhenius, porque na teoria de Arrhenius tem que liberar H+, mas poderia entrar na teoria de Lewis, doação de par de elétrons, né? Professor, sobre essa questão de entrar ou não nos critérios, de acordo com o comportamento, é até um ponto bastante discutido no artigo, porque ele diz que no ensino médio, principalmente, é apresentado o conceito de ácido, base, sais e óxidos como conceitos excludentes. Eles são conceitos separados, sendo que, na realidade, é muito comum que eles se juntem e se confundam e eles se comportem de formas diferentes dependendo da reação. Então, uma mesma coisa poderia ser um sal ácido, um sal básico, sendo que muitas vezes eles são apresentados como coisas que não podem se misturar, digamos assim. Complementando o que ela está falando, essa questão dos critérios comportamentais, na prática, eles não se encaixarem exatamente ao conceito em que ele dá e ao critério constitucional em si, que é esse da gente ver só a fórmula em si e conseguir identificar qual é. Quando vai para um experimento químico, ele sofre modificações. Por isso que às vezes se torna confuso, né? Professor, e também complementando, ele deixa explícito no artigo que não é possível ter um conceito generalizado para definir cada função química. Isso, muito bem. Mais alguma coisa acerca desses primeiros tópicos? O Eduardo, William. William, primeiro. O Eduardo, Os diarreios são estéreis, né? Que ao reagir com água produzem íons, H+, ou H3 ou mais. Eu já expliquei essa reação para vocês. Espero que vocês não esqueçam nunca mais. Podem esquecer até meu nome. Mas isso, pelo amor de Deus, vocês não vão esquecer. Os ácidos de Bronsted, doadores de prótons, ácido de Lewis, receptores de pares de elétrons. Isso aí é facilmente compreensível quando vocês estudaram lá combate, geometria molecular, né? Porque vocês acabam tendo a percepção da quantidade de pares de elétrons livres no átomo central, né? E esse átomo central é o que vai favorecer as diversas ligações, as diversas reações. Então, quando se fala de par de elétrons, é ácido de Lewis. Os ácidos utilizados no pico de receptores de elétrons e os ácidos de Arrhenius, eles não estão restritos às espécies protonadas. Vamos lá? Eu já até falei algumas coisas, mas vocês completem aí. Podem comentar. Posso começar falando sobre o ácido de Arrhenius, tia? Pode. Eduardo, Então, dá para ser o Eduardo certo, né? eu sou do grupo G9. Certo. Um ácido de Arrhenius é qualquer espécie que aumenta a concentração dos íons ou prótons, H+ em solução aquosa. Quando preparamos uma solução aquosa de ácido clorídrico, por exemplo, HCl se associa íons A+ e Cl-. Uma vez que isso resulta em um aumento de concentração dos íons H+ em solução. Seus principais pontos são: um ácido de Arrhenius é qualquer composto que aumenta a concentração do H+ em solução aquosa. Também, uma base de Arrhenius é qualquer composto que aumenta a concentração de OH- em solução aquosa. Além disso, em solução aquosa, os íons H+ reagem instantaneamente com a água para formar os íons de hidrônio, H3O+. E, por fim, em uma reação ácido-base ou neutralização, um ácido e uma base de Arrhenius geralmente reagem para formar uma água em sal. É a reação de neutralização. Mas toda reação de neutralização gera água e sal. Oi, pode repetir?
Toda reação de neutralização interativa e tal. Sim. Só se for um ácido forte, um ácido e uma base, né? E toda neutralização é água, certo? Com ácido na base. Ainda tem aquela relação, se for um ácido forte com a base forte, né? Aí tem reação de ácido forte com base fraca, ácido fraco com base forte, base fraca com ácido fraco. Aí tem as diversas reações aí, que são muitas, né? Mas dá para aplicar os conceitos e as teorias que nós estamos tendo aqui. Vamos lá, aí como quem mais vai falar? Já estamos quase finalizando. Eu posso falar do ácido de Bronsted. Estudei brevemente, porque a gente estuda mais a teoria ácido-básica de Arrhenius, mas na teoria ácido-base de Bronsted, ele propõe que, são dois cientistas, no caso, que propuseram a teoria, e eles propõem que o ácido é uma substância que doa prótons e a base é a que recebe prótons. E ele define próton, o hidrogênio, tal como a de Arrhenius. Aí, no caso, mesmo não tendo OH-, com o H-, se uma substância estiver recebendo esse H+, aquela que recebeu é considerada como uma base, mas uma base de bronze, né? Aí a gente faz aquela relação do ácido com sua base conjugada. Quem é a base conjugada? Quem está recebendo esse hidrogênio do outro lado, sendo produzido, certo? Alguém mais? Tia, eu queria falar um pouco sobre os ácidos de Lewis. Lívia, pode falar, Lívia. Bom, Lewis ele classifica como ácido as substâncias que elas possuem orbitais vazios e, ao se ligarem com as bases de Lewis, formam uma ligação covalente com esses pares. Aí ele classifica dessa forma os ácidos. Trabalhando com os pares de elétrons. Já que você começou a base de Lewis, me diga aí uma molécula que tem pares de elétrons livres, que pode funcionar como um ácido de Lewis ou uma base de Lewis. Visivelmente. Vocês viram lá como vários. Geometria molecular. O exemplo mais simples que vocês viram desde quando nasceram de uma molécula que dá para observar ali vários elétrons livres que facilita essa transferência desse par de elétrons. Que eu já falei desses grupos. Professora, como um exemplo, eu consigo pensar no H3C+. Mas para produzir o H3 ou mais, nós temos o quê? H2O, né? Não é H2O? H2O tem quantos pares de elétrons livres? Na letra até falou, né? Professora, eu falei o H3C+. Não foi o O, não. Eu falei H3C+. H3. C+. C+. Mas no caso aí, ele está perdendo o próton H+, né? Quero saber quem foi que arrancou. Faltou parte de elétron. Professora, eu posso falar um pouco mais sobre o ácido de Lewis? Não, é rapidinho. Por exemplo, falei água. E a água tem quantos pares de elétrons livres? Para facilitar essa transferência de pares de elétrons, para funcionar como ácido de pares livres. É uma coisa que vocês têm que, assim, a água é tipo assim, é o padrão, você tem que lembrar que a água tem 15 pares de elétrons livres, tem uma geometria assim, que é uma coisa mais simples. Vocês sabem, vocês veem a molécula de água lá dentro circulando. Alguém lembra? Quantos pares de elétrons livres tem água? Eu já desenhei aqui. São 2, professora? 8 pares de elétrons livres tem a água, sua geometria angular,
justamente pela redução desses 2 pares de elétrons livres que tem lá no átomo central, que é o oxigênio. Então, esses 2 pares de elétrons livres aí é que vai funcionar como um fator determinante para esse, ora funciona como um ácido, ora funciona como uma base de Lewis. Certo? Entendido? Entendido, professor. E outro exemplo também seria o NH3, que ele vai possuir um par de elétrons livres. Perfeito, o NH3, que possui um par de elétrons livres. Nós já vimos aí, eu acho que até a questão da biologia, né? A gente fala do DNA, que tem aquele, a base nitrogenada, que tem os pares de elétrons livres, que são considerados bases justamente porque é 2 os pares de elétrons livres, na teoria de Lewis, certo? São 2 teorias que vocês vão ver muito, que é a de Arrhenius, que vocês já estão vendo, e a de Lewis, certo? Mais algum grupo? Professora, eu posso falar de novo sobre o ácido de Lewis? Oh. Então, o ácido de Lewis é toda espécie química capaz de receber um par de elétrons, e a base de Lewis também é toda espécie capaz de dar um par de elétrons. É bom falar também que na reação entre a amônia e o fluoreto de boro, por exemplo, a amônia é a base de Lewis, o fluoreto o fluoreto de boro é o ácido. É bom retratar aqui também, já que estamos falando sobre o assunto, que a teoria ácido-base de Lewis é muito utilizada na química orgânica, principalmente no que diz respeito às reações orgânicas. Nelas, o ácido de Lewis e a base de Lewis são chamados respectivamente de reagentes eletrófilos e reagentes nucleófilos. Esses reagentes eletrófilos são grupos que necessitam de um par de elétrons e, durante uma reação orgânica, sempre atacam a parte negativa de uma molécula. Já esses reagentes nucleófilos são grupos capazes de dar um par de elétrons e, durante a reação orgânica, sempre atacam a parte positiva de uma molécula. Ambos os reagentes eletrófilos e nucleófilos são originados a partir de uma ruptura de ligação ou cisão heterolítica, que é entre átomos com diferentes eletronegatividades de uma molécula. Bem, Eduardo falou aí que ele é estudado, o ácido livre são estudados na química orgânica. Vocês vão estar tendo contato no próximo ano. Então, lá, pode ser que você não vá ver uma molécula que tenha um H+ para ser liberado, mas vai ter lá um par de elétrons dentro do átomo sendo recebido por alguém para funcionar com essa aplicação da teoria de Lewis, certo? Mais alguém falar alguma coisa antes do contexto final aí? Posso falar sobre os ácidos também de Usanovich? Posso? Pode. A definição de Usanovich inclui todas as células de ácidos e as bases de Lewis e amplia o conceito removendo as restrições de doação e aceitação de elétrons como compartilhamento de pares. A sua definição é a seguinte: um ácido é qualquer espécie química que reage com bases, fornece cátions ou aceita ânions ou elétrons. E, em contrapartida, uma base é qualquer espécie que reage com ácidos, fornece ânions ou elétrons ou combina com cátions. Entretanto, embora essa definição simplesmente abrange todas as reações ácido-base de Lewis, mais as reações de óxido-redução, que podem consistir na transferência completa de um ou mais elétrons. E vocês viram já muito reação de óxido-redução esse ano, né? Balanceamento. Eu acredito que sim. Recordo sim, né? Reação de óxido-redução, balanceamento de óxido-redução. Vocês veem no balanceamento de tentativa e agora no primeiro de óxido-redução. Aí a gente consegue visualizar muito bem a teoria de Usanovich. Pronto, né? Vamos aí para a temática final. O efeito do ácido salicílico está diretamente relacionado ao aumento da hemorragia no organismo de pessoas infectadas pelo vírus da dengue. Né? O uso indevido desse medicamento pode ocorrer quando o paciente confunda sintomas de gripe com gripe comum. Descrito como esse ácido está diretamente ligado à acidose metabólica. Antes de falar do acidez, você tem que falar do que é uma acidose metabólica. Né, Marcos? Isso. Pronto. Podem falar aí. Vamos lá, senhora.
A acidose metabólica, ela é uma acidez excessiva que se dá por conta de um problema no metabolismo. No caso da relação com a dengue, é porque esse ácido, normalmente ele se apresenta em medicamentos como um anticoagulante. E na dengue, ela já afeta a produção de plaquetas que dificulta a coagulação. Então, nesse caso, quando você ingere esse medicamento que apresenta esse ácido, o seu problema de coagulação vai ser intensificado, e aí, por conta disso, vai apresentar uma acidose metabólica, porque vai ter acidez excessiva e vai ser um problema no metabolismo causado não só causado pela doença e potencializado pelo medicamento. Professor. O ácido acetilsalicílico, ele potencializa aí o efeito anticoagulante, né? Consequentemente, vamos inferir mais hemorragia, não é isso? Oi, pode falar. Eu vi também que na última apresentação sobre esse assunto, o senhor falou também sobre o ácido acetilsálico, e eu queria também falar um pouco sobre ele, algumas coisas que eu pesquisei. O ácido acetilsálico, mais conhecido como AS, tem propriedades analgésicas. Age contra as dores, antirrébica, age contra a febre e anti-inflamatória e previne coágulos sanguíneos. A sua ação consiste na inibição de enzimas COX, com a diminuição da produção de Cortou, Eduardo. E ele também é capaz de bloquear o composto químico que é produzido nas plaquetas, consequentemente impedindo a formação de coágulos. E também que deve ter muito cuidado ao ingerir esse ácido, principalmente por pessoas que têm algum problema gástrico, distúrbio de coagulação, suspeita de dengue, e entre outras doenças que possam levar a uma hemorragia. E no caso da dengue, que é o citado na questão, o que acontece é que a AES ela é um anticoagulante e o risco de sangramentos e hemorragias acabam aumentando, porque a coagulação do paciente já está prejudicada pela redução das plaquetas. E só um minuto, e qual esquecendo bem aqui um pouquinho da dengue, tá? Qual seria o lado positivo do ácido acetilsalicílico, independente, se a gente for tirar aí o efeito analgésico, né, e o efeito anti-inflamatório? Quais seriam as outras aplicabilidades dele? Por que ele é prescrito? Qual a indicação dele? Sem relacionar com a dengue, sem dengue. Porque determinada pessoa vai ao consultório médico e sai de lá com a receita de aspirina Prevent, 100 miligramas. E aí? O que você me diz? Ele é indicado porque ele pode ajudar na prevenção de doenças tipo infarto e AVC. Beleza. E essa prevenção, o que ele vai fazer com o tecido sanguíneo? Qual é o papel dele? Qual a ação dele no tecido sanguíneo? Relacionando com densidades. É porque ele é tipo assim, ele diminui um tipo de lipídio na produção. Ele é conhecido como se ele, entre aspas, afinasse o sangue. Beleza. Então, aí a gente tem o que? Uma diminuição na densidade, né? Consequentemente, você vai ter aí uma fluidez maior do sangue, que você reduz o acúmulo de gordura, né? Isso que é justamente a formação de placas, por causar obstruções e entupimentos, não é isso? Então, vai aí, assim como alguns outros medicamentos que reduzem a quantidade de lipídios, vai fazer essa prevenção, principalmente para quem já teve um problema, já fez uma cirurgia cardíaca, já teve um AVC. Isso passa aí a ser um medicamento de uso contínuo. Bom? Beleza. Diga lá, Elsa. Era só uma curiosidade. Eu lembrei de pessoas com Covid. Muitas pessoas com Covid tiveram tomar anticoagulante. Sim. Né? E nos casos de risco eram pessoas que pegavam Covid hipertensivos, né? Pessoas diabéticos e pessoas com problemas no coração, né? Cardíacos. Perfeito. Que é justamente ligado a
efeito de coagulação existir, concluído. Não lembro agora o nome do anticoagulante, mas é um anticoagulante que você aplica no tecido do abdômen, né, na barriga. Porque a causa trombose, né? Não, ele reduz a trombose. O anticoagulante... Não, estou dizendo, esses casos causam trombose, né? Precisa tomar um anticoagulante para não ter a Covid, ela dá a trombose, principalmente no tecido dos alvéolos pulmonares, no pulmão. Então, cria-se lá o nódulo, né? Isso, o sangue aglomera. Então, essa medicação vai justamente diminuir o risco de coágulos, né? Isso, de coágulos. A mesma coisa que acontece, por exemplo, no AVC, né? O AVC não que é um rompimento, mas a trombose mesmo, que é justamente o derrame, que fica ali no coágulo. Às vezes você tem que esperar a ação de medicamentos, e o próprio organismo reagir. Outra coisa seria a questão também da pessoa que toma uma picada com cobra. Não, aí já é o soro. Aí é o soro, né? Aí já é o soro. Mas não coagula, o sangue não coagula, né? Por isso que tem gente que morre. Isso é muito relativo. Às vezes coagula, às vezes o indivíduo morre de hemorragia, nem coagulação. É muito Eu já tive relativo. experiência que foi com coagulação. Depende. Pegava a veneno, botava uma placa de pedra sangue e ele ficava como se fosse um fígado. Depende muito da peçonha do veneno que você tem. O exemplo mais clássico que nós temos de anticoagulante é quando você vai fazer um exame de sangue. É isso? Quando o técnico ali, o enfermeiro, ele coleta o seu sangue, ele vai colocar dentro de um tubinho de ensaio, e se você prestar atenção, dentro daquele tubinho de ensaio já tem uma substância anticoagulante. E depois que ele coloca o sangue, ele faz aquela agitaçãozinha que é justamente com o anticoagulante entrar em ação e deixar seu sangue líquido, né? E não ele se solidificar, porque aí compromete o resultado do exame. Verdade. Já tem líquido. Professor. Oi. E também você estava falando aí sobre a utilização desse ácido, ele também pode ser usado na prevenção da angina, de doenças reumatológicas, no câncer coloretal e também quando vai ocorrer a preparação de cirurgia de revascularização. Pronto, sim. Perfeitamente. Cirurgia de revascularização, você não pode ter o sangue muito denso, né? Então é necessário usar. Bom, pronto, pessoal. Tranquilo. E aí, professor? Oi. Eu também, nas minhas pesquisas, descobri um dado muito interessante. Quando a pessoa toma esse medicamento de forma inadequada, o ácido vai entrar no sangue e o pH do sangue é geralmente 7,3, 7,4, próximo do neutro. E como vai ter ácido no sangue, vai aumentar a acidez no sangue. E quando o sangue fica mais ácido, contribui ainda mais para destruir células sanguíneas, não só as plaquetas, mas como hemácias e glóbulos brancos também. Perfeito. Interessante. Vai alterar a imunidade. Vai mexer com imunidade, vai mexer com certa coisa. Também com oxigenação, que as hemácias têm a ver com a distribuição do oxigênio. E também a coagulação, que é a plaqueta. Beleza. Certo. Então, por isso é que eu tenho um amigo que é físico e é médico. Aí eu pergunto para ele, o que é mais difícil, é a física ou é a medicina? Ele diz assim, a física só tem uma variável no cara de nossos. E a medicina são inúmeras variáveis, é muito difícil. É verdade. Eu nunca esqueço esse comentário dele. É só para ilustrar, pessoal. Obrigado. Gente, parabéns pelas atividades. Próxima quarta-feira, vocês terão uma revisão com o professor Watson. E eu e o professor Marcos estaremos organizando a nossa oficina de perícia criminal, que vai ser na semana seguinte, dia 9. Finalizaremos as notas até sexta-feira. Infelizmente, teve grupos que não apresentarem, não dá para apresentar, né? A gente entende. Amanhã eu colocarei as notas de vocês. Eu tinha colocado uma questão para cada um resolver, mas eu fiz uma redistribuição dos pontos, viu? Então, fiquem tranquilos em relação às questões. Eu vou avaliar mesmo só a elaboração. Não precisa mais responder nenhuma questão. Combinado? Alguma dúvida? Sim, tia.
A oficina vai ser dia 9 à tarde, né? Isso. A oficina Que vai horas? ser na dia 9 da tarde. A partir das 14 horas vai começar. Você tem que chegar antes. E o 14 horas é para você já... Tem que ser uniformizado? Oi? Sim. Uniformizado. Uniformizados, bonitinhos, como vocês são, lindos, maravilhosos. E chegar cedo para poder, porque tem algo que vocês vão fazer antes, mas 2 horas tem que estar todo mundo nos seus devidos locais para começar a nossa programação, certo? Entendi, obrigada, professora. Começar no horário para terminar no horário, mas vai ser tão bom que vocês não vão ver nem a tarde passando. Pronto, alguma dúvida? Professora, acaba que horas? Oi? Que horário que termina? É para encerrar às 18h30. Então, se começando no horário, terminará no horário. Máximo 18h30, certo? São 4 horas e meia de evento. De evento. E com evento nisso, porque é evento maravilhoso, igual esse. Eu tenho certeza que eles nunca mais vão participar. Não, vão participar nos congressos internacionais, porque aqui só não vai ser comparado a um congresso internacional, porque não deu tempo de convidar nossos amigos internacionais, né, Márcio? Exatamente. Mas vocês vão ver como está maravilhoso. Certo? Alguma dúvida? Nenhuma? Amanhã, totalmente remoto, para a inscrição na aula da Nilgane. Por um link. 3 inscrições por cada oficina. Tchau, pessoal. Boa tarde. Tchau, até mais. Foi muito bom estar com vocês. Professor. Tá? Fechamos o nosso... Valeu, professor. Aí no dia 9, Tchau. encerra presencialmente aí com o evento, viu? Tchau, tchau. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Tudo bem, Raíssa?